Por causa do risco de contaminação do novo coronavírus, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomenda que as pessoas que morrerem infectadas por esse vírus sejam cremadas em vez de enterradas. Mas a pergunta que fica é: o que a Bíblia diz sobre a cremação? Será que o cristão que foi cremado sofrerá algum tipo de punição, já que o seu corpo é templo do Espírito Santo e a Bíblia diz para não destruí-lo? Ou será que ele não poderá ser ressuscitado, já que o seu corpo não existe mais? Neste vídeo eu vou te esclarecer todas essas dúvidas, mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Para falar a verdade, a Bíblia não diz exatamente nada a respeito de cremação. Existem sim, no Antigo Testamento, algumas passagens sobre pessoas sendo queimadas até a morte, e também de ossos humanos sendo queimados, mas esses não são exemplos de cremação. Se você abrir a sua Bíblia nessa passagem de 2 Reis, capítulo 23, você verá que queimar ossos no altar era algo que insultava a Deus. Porém, ao mesmo tempo, não existe no Antigo Testamento nada que proíba a queima de um corpo humano falecido, nem aplica maldição ou julgamento à pessoa que é cremada. Os cristãos no Novo Testamento também não tinham o costume de cremar os corpos de seus mortos. De acordo com a Bíblia, eles tinham como costume sepultar as pessoas em tumbas, cavernas ou na terra. Veja o que aconteceu com o corpo de Jesus. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. No entanto, é importante ressaltar que por mais que o sepultamento fosse a prática mais comum naquela época, a Bíblia não faz nenhuma menção de que esta era a única prática permitida para se dispor de um corpo. E sobre um cristão não ir para o céu porque teve o seu corpo cremado, isso não faz sentido algum. Alguns crentes são contra a prática da cremação porque acham que isso vai contra a palavra de Deus, que diz que um dia o Senhor ressuscitará o nosso corpo para uni-lo com a nossa alma e espírito. No entanto, o apóstolo Paulo nos dá uma explicação de como será o nosso corpo na eternidade. Vamos ver o que ele disse. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Isso significa que quando partimos dessa terra, nós recebemos um novo corpo espiritual, que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Mas isso não quer dizer que esse corpo será uma espécie de espírito que não pode ser tocado. Ele também será de carne e osso. E como podemos ter certeza disso? Basta se lembrar de que assim que ressuscitou, Jesus pediu para que seus discípulos o tocassem. Ele também comeu com seus amigos depois que deixou a sepultura. E outra característica desse corpo é a forma com que ele se deslocará de um lado para o outro. A Bíblia diz que certa vez, Jesus simplesmente desapareceu da presença de 2 discípulos. E pouco tempo depois, apareceu dentro de uma sala que estava com as portas trancadas. E a Bíblia nos garante que o nosso corpo também será semelhante ao de Jesus. E isso mostra que não importa se a pessoa será cremada ou sepultada, pois Deus lhe dará um novo corpo glorificado. A Bíblia também diz que todos nós fomos feitos do pó e todos nós voltaremos ao pó. E a cremação não faz nada além de acelerar esse processo de fazer o corpo voltar ao pó.
Imagine as pessoas que não puderam ser sepultadas ou que tiveram seus corpos deformados, seja em um incêndio, acidente, afogamento ou qualquer outra condição. Será que elas seriam prejudicadas por isso? De forma alguma, pois todos nós seremos pó da mesma maneira, e todos seremos ressuscitados, uns para serem salvos e outros condenados. Veja o que a Bíblia diz. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Por isso, a forma de enterro ou cremação é uma escolha que fazemos, e Deus nos dá liberdade para isso. Ao analisarmos a Bíblia, não encontramos qualquer proibição ou indicação sobre esse assunto. Sendo assim, qualquer pessoa que tiver o desejo e condições pode optar ou não pela cremação sem nenhum problema. Como eu expliquei neste vídeo, a cremação não é pecado e não causa qualquer problema espiritual nem para a pessoa e nem para sua família. Então fique em paz, meu irmão, em relação a este assunto, tá bom? Eu espero ter respondido a sua dúvida. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.